Tá chegando a segunda rodada do Campeonato Mineiro. Já no sabadão tem transmissão da Globo com o Cruzeiro e Atlético de São João del Rei. O primeiro jogo do Cruzeiro em casa na temporada, estreia também no Independência, e é por isso que a gente vai pra lá pra conversar com Maria Cláudia Bonucci, porque é o seguinte, Bonucci, a torcida tá na expectativa, porém estará aí Ronaldo de olho nesse time de 2023, não é isso? Muito boa tarde. Exatamente, Marcelo, muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente, assim como fez, no ano passado, quando acompanhou a estreia do Cruzeiro do Mineiro contra a URT. Ronaldo vai estar aqui no Independência para esse que vai ser o primeiro jogo do time na temporada como mandante. Ele que vem para Belo Horizonte em meio àquela polêmica, do rompimento do Cruzeiro com o Mineirão, polêmica que gera um desafio grande para o clube, isso porque o Cruzeiro tem hoje cerca de 68 mil sócios torcedores e a capacidade de público aqui no Independência é de aproximadamente 22 mil pessoas, ou seja, o número de sócios torcedores do clube é mais de 3 vezes maior que a capacidade aqui do estádio. O próprio Ronaldo, quando anunciou o rompimento, pediu a compreensão dos torcedores, diz que esse vai ser um ano muito difícil. No ano passado, o Cruzeiro mandou 6 jogos aqui no Indepa, não perdeu nenhum, acumulou um lucro aí de mais de R$1 milhão. Marcelo. Muito obrigado, dona Bonucci. Agora a gente vai de vôlei, quartas de final da Copa do Brasil de vôlei. O Cruzeiro passou pelo Araguari, lá no ginásio do Riacho, em Contagem. Vitória por 3-0 com destaque para o Wallace, o maior pontuador da partida com 14 pontos. O Cruzeiro está indo para a semifinal pela 10ª vez e o próximo adversário será o Suzano. Cruzeiro e Atlético foram adversários na temporada passada na semifinal da competição e o Atlético já começou com tudo também. Esse estadual promete ser um ótimo jogo, né, Fred? Realmente o Atlético foi um adversário duro para o Cruzeiro no ano passado no Campeonato Mineiro. Mas o fato é que o Cruzeiro venceu as 3 partidas contra o Atlético, tanto na fase de grupos quanto depois na semifinal. E na semifinal a gente tem que lembrar que o Atlético praticamente vendeu o seu mando de campo, atuando também no Mineirão. Mas foram 2 partidas complicadas para o time do Cruzeiro, 2-0 no primeiro e 2-1 no segundo, com o Cruzeiro correndo sério risco de empate. Um time muito bem armado naquela ocasião pelo técnico Roger e de novo está de volta ao comando do Atlético, um time que passou por reformulação também, mas trouxe alguns jogadores interessantes. E esses 2 especificamente que você citou aí na abertura, o torcedor do Cruzeiro se lembra bem. Sassá, Patrick. Sassá teve alguns momentos pequenos no Cruzeiro, alguns gols importantes, mas depois não deixou saudade na torcida. O Patrick teve uma passagem já mais distante, fez poucos jogos, mas é aquela coisa, Tem gente que detesta ouvir isso, mas a famosa lei do ex sempre corre o risco. Tem também o Denivis, mas por questão de contrato, como está emprestado, possivelmente não poderá atuar diante do Cruzeiro. Então, é uma equipe que vem sendo armada pelo Roger novamente e tem tudo para dificultar. A princípio, desses times do interior que estão na disputa do Mineiro, é um dos que eu penso que estará nas fases finais, Léo. É verdade, o Atlético que se mantém com o sistema SAF, Aliás, veio assim também na temporada passada, faz um investimento e às vezes a gente vê clubes do interior com atuação de empresários, por exemplo, o Tombense. Parece ter um objetivo mais claro de revender jogadores, emprestar, fazer um pouco mais de caixa, Óbvio que também é o interesse do Atlético, mas quando você vê ele colocando jogadores mais experientes, como um Sassá, um Patrick, isso é para dar uma encorpada ainda mais no elenco, trazer até um holofote pro elenco, uma cobertura, afinal são jogadores mais famosos, digamos assim. Então, há um interesse também do Atlético na parte esportiva, de competir e quem sabe beliscar até uma final do Campeonato Mineiro. O ano passado esteve bem perto disso. Inclusive no ano passado fez essa mesma técnica. Qual que ele colocou? Ricardo Oliveira. Foi. Um veterano que estava no Atlético. Hoje já saiu do clube, foi disputar o Campeonato Brasiliense, mas foi uma jogada também que ao mesmo tempo você ganha em termos de marketing e pode ter um ganho técnico também, por que não? São jogadores que podem sim dar a sua colaboração. O fato é que o Cruzeiro está preparado para aquilo que vier do outro lado. O Pesolano
conhece o Atlético em função daquilo que disputou no ano passado. Boa parte dos jogadores ainda segue na equipe de São João del Rei, então é bom que você tenha uma referência. E esses outros jogadores que chegaram são jogadores conhecidos, então o Cruzeiro com certeza fez um estudo do seu adversário para não ser surpreendido e manter esses bons números que teve diante do Atlético do ano passado. Hoje teve um treinamento pela manhã na Toca da Raposa. Todos os treinos estão sendo de manhã, já que o jogo será também às 10h30. Atenção, torcedor, para esse horário, às 10h30 no Independência. Então é importante que o torcedor chegue cedo para evitar com transtornos, confusão na entrada do estádio e que possa fazer uma grande partida. O Pesolano tem o grupo praticamente quase todo à sua disposição. Os desfalques são os mesmos em função de lesões. O goleiro Anderson, o Fernando Henrique, volante, esses ele já não podia contar mesmo. O Fernando Henrique passou por uma operação de cirurgia no joelho, então vai ficar fora de combate um bom tempo. Mas o time base que ele usou na estreia, ele pode repetir agora. A única exceção, infelizmente, o Matheus Vital, que entrou naquele jogo, acabou sofrendo uma entrada violenta e teve também uma pequena lesão ligamentar constatada, vai ficar fora de combate. Diante disso, o que o Pesolano pode fazer de diferente para armar essa equipe? Vai manter o Ramiro fazendo aquele papel quase de terceiro homem pelo setor defensivo que o Zé Ivaldo fazia e mantém o Ian Lucas no time, o garoto, que foi a grande surpresa? Ou ele pode dar uma chance para o Alisson, por exemplo? O Alisson, inclusive, que é ex-Atlético e hoje está no Cruzeiro. E aí você tira o garoto, o Ian Lucas, ou volta o Ramiro para a posição de meio campista e faz uma outra armação para essa saída de trás da defesa? São muitas as opções que o Pesolano tem. A gente infelizmente não está podendo acompanhar treinos, né? Já tem um bom tempo que isso acontece, mas nas atividades com certeza ele está tentando buscar essa formação. O Cruzeiro ainda busca peças, a gente tem que falar isso. O elenco do Cruzeiro não está fechado. Você tem que buscar posições, um zagueiro ainda e um lateral esquerdo principalmente. Com o Kaique agora na seleção brasileira sub-20, na posição só conta com o Marquinhos Cipriano. E o Cruzeiro tem que ter no seu elenco para o ano como um todo, não só para o Mineiro, mais peças. Então o Cruzeiro ainda pode ter a chegada de novos jogadores. Mas enquanto isso não acontece, o Pesolano vai trabalhando com o que tem. E aos poucos vai ganhando mais peças também, Léo. Hoje também no treino, Gilberto participou normalmente com os demais companheiros, já tinha participado de parte da atividade ontem, hoje voltou a participar. E também o Felipe Machado, volante, aquele que passou por uma cirurgia no pulmão, a segunda cirurgia no pulmão em 2 anos, consequências da Covid que ele teve lá em 2019. Ele já passou por todo o processo de fisioterapia respiratória, voltou a treinar atividades com bola em separado e agora voltou também a treinar com o grupo. Então, em breve, pode ser mais uma nova peça para Pesolano armar essa equipe. O Gilberto ainda não chegou a documentação internacional necessária para que ele seja registrado na CBF. Então, por enquanto, Gilberto ainda não pode ser utilizado por Pesolano nessa partida. E certamente quando puder aí ser utilizado, muito provavelmente titular nessa equipe do Cruzeiro. E você falou sobre essas opções, talvez alguma alteração e até contratações que o Cruzeiro está de olho aí no mercado para ala ou para lateral, né, do lado esquerdo do campo. Até a gente viu o Rafael Bilu fazer essa função no jogo passado e o Marquinhos Cipriano, que talvez é o jogador de origem, começa no banco de reservas e até entra no segundo tempo. Então, acho que reforça essa necessidade. Já do lado direito, a gente viu o Igor Formiga iniciar a partida, né? E ainda tem o William, que você destacou, que vem treinando com o grupo normalmente e pode aí, quem sabe, em breve também fazer a sua estreia. É um jogador que tem uma expectativa, é uma aposta muito grande, sem atuar, né, no futebol há bastante tempo por conta de lesão, mas tem uma experiência internacional e quando esteve aqui no futebol brasileiro também deixou uma boa impressão. Então a intenção é que ele recupere parte daquilo que ele já deixou aqui no Brasil, digamos assim. Vamos ver se amanhã, na hora que o Cruzeiro divulgar a lista de relacionados, se é que vai divulgar, já Sim. que o jogo é em casa, né? Às vezes tem isso, quando viaja, divulga às vezes
quando não viaja não divulga, mas o Cruzeiro geralmente costuma divulgar se o Willian vai constar dessa lista. Seria a primeira vez dele voltando às atividades de campo mesmo, de jogo, depois de mais de 1 ano e meio fora dos gramados. Penso que se ele estiver em condições mínimas, o Pesolano vai levá-lo sim, e por que não, dependendo da circunstância do jogo, colocá-lo, nem que seja no final do segundo tempo, para ele poder voltar aos poucos, ter uma experiência de jogo. E a torcida do Cruzeiro terá que ter muita paciência com o Willian nesse retorno, que é um jogador que tem habilidade, tem qualidade, ele tinha um poderio ofensivo muito grande e afirmou que quando ficou na Europa esse tempo todo, ele evoluiu muito defensivamente também, Léo. Então pode ser um jogador que vai trazer muito benefício para o Cruzeiro. Mas nesse início, nessa retomada, a gente sabe que é sempre muito difícil. O jogador ficou quase 2 anos parado. Para voltar, é um processo que tem que ser lento, gradual, com muita calma com o Willian, que ele pode vir a ser sim o titular dessa lateral direita, ou dessa ala direita, de acordo com o estilo que o Pesolano for adotar, o esquema de jogo da sua equipe. Mas, por enquanto, ainda vejo o Igor Formiga como titular no Campeonato Mineiro, nas primeiras fases da Copa do Brasil, para depois pensar. E temos que lembrar que ainda tem a opção do Wesley Gasolina. Ainda está no elenco, foi utilizado por Pesolano em 8 partidas no ano passado, chegou já na reta final do ano, mas é um jogador que pode também compor aquele setor, dependendo do que o Pesolano estiver pensando para a partida. Foi utilizado, né? Inclusive nesse jogo passado do Cruzeiro diante do Patrocinense, entrou aí durante o segundo tempo também do lado direito do campo. Agora, sair das laterais indo para a zaga, você destacou que o Cruzeiro está atrás de mais um zagueiro, me estranha um pouco o Ramiro aparecer ali naquela função, ou não sei se o Ramiro também continuar, digamos assim, naquela função, já que o Cruzeiro contratou 2 zagueiros aí para a temporada, né? Reinaldo e Neres. E 2 zagueiros que viriam para disputar a posição. Eu estava imaginando, pelo menos, quando foram contratados, e ainda não que não estejam disputando a posição e possam não pintar. Mas estranha um pouco, né? Talvez o Cruzeiro não utilizar ali o zagueiro, alguém da posição, e improvisar o Ramiro, já que tinha uma expectativa até do Ramiro chegar um pouco mais avançado. Eu também pensei que seria dessa forma. Mas com o Pesolano não dá pra estranhar quase nada. É claro que o Neres já chegou há mais tempo, ele chegou a fazer até aquela reta final de preparação com os companheiros na Série B do ano passado, então um jogador que já estaria mais entrosado com o grupo, já teria a questão física um pouco mais evoluída. O Reinaldo não, chegou agora, ainda está conhecendo o elenco, mas só que o futebol hoje não tem como esperar, né? O Cruzeiro está com um grupo completamente reformulado. Foram 14 reforços e desses 14, 7 já foram logo na estreia, já participaram do jogo de forma ativa. Então, estranha sim um pouco o fato de ter optado por uma improvisação ao invés de colocar um zagueiro de ofício mesmo. Mas quem está no dia a dia, nos treinamentos, é o Pesolano, deve ter testado essas opções durante as atividades na Toca da Raposa e concluiu que seria melhor a improvisação do Ramiro. E eu vou dizer que eu acho até que saiu bem. Eu penso que o Ramiro saiu bem na posição. Agora, é o tal negócio. O Cruzeiro deixa de ganhar com o Ramiro na sua real posição, ele poderia colaborar mais para a equipe. São respostas que nós só vamos ter com o decorrer das próximas partidas, se o Ramiro voltar a jogar na sua posição também. E por falar em próxima partida, diante do Atlético às 10h30, sábado, e na Arena Independência. A gente vem destacando esta polêmica de estádios aqui, especialmente nesta semana, sobre o imbróglio do Mineirão, Minas Arena, governos, clubes. E no Independência, algo que óbvio já era esperado, ter a dificuldade de comportar aquela torcida do Cruzeiro que lotou o Mineirão em muitos jogos na temporada passada. Então, algo em torno de 40, 50 mil, isso não é possível na Independência. E já começam a pipocar alguns relatos aí de dificuldade no acesso a ingressos, né, Fred? Infelizmente está acontecendo. O Mineirão, na reta final do ano passado, o público do Cruzeiro ficava no mínimo 50 mil torcedores. A gente sabe que no Independência a capacidade máxima é por volta de 22, mas os ingressos vendidos chegam a ser 21 mil, 21.500. Foi isso que o Cruzeiro conseguiu nos jogos que mandou no Independência no ano passado. Foram 6 partidas, a maior público foi 21.849 torcedores. Então é claro que não cabe todo mundo, e a venda de ingressos, temos episódios sim de certa dificuldade. Tem que fazer um parênteses, o Cruzeiro
iniciou um novo contrato com uma nova empresa para promover a venda virtual dos seus ingressos. Havia muita reclamação da empresa anterior e agora está um recomeço. É claro, como todo começo, a gente sabe que há ajustes a serem feitos, mas que realmente houve problema principalmente para o sócio torcedor. Porque o sócio torcedor, quando vai comprar seu ingresso, ele tem direito a desconto. O principal problema que estava acontecendo era isso. A nova plataforma não estava conseguindo gerar o desconto para o sócio torcedor de acordo com a categoria a qual ele pertencia. Mas já vimos relatos de outros torcedores que conseguiram depois, atualizando o sistema, comprar os seus ingressos. O Cruzeiro não divulgou ainda oficialmente, mas já são mais de 11 mil ingressos vendidos. Agora, às 14 horas, a venda será aberta ao público em geral. Ou seja, vão restar aí cerca de 10 mil ingressos ainda a serem vendidos. Tudo indica que a expectativa seja de casa cheia. Vai ter gente que vai, infelizmente, ficar de fora em virtude dessa situação. A gente sabe que o imbróglio com o Mineirão ainda está longe de ser resolvido. Ronaldo afirmou categoricamente que o Cruzeiro não jogará o Mineirão em 2023, mas as conversas podem andar, as coisas podem mudar. E o Cruzeiro também pensa em possibilidade de mandar alguns de seus jogos em estádios do interior de Minas. O Gabriel Lima já falou que o Cruzeiro chegou a sondar, por exemplo, o Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. É um centro do nosso estado muito importante, é um estádio realmente maravilhoso, mas tem que saber condições do gramado, condições do vestiário, tudo isso o Cruzeiro está averiguando para saber até que ponto vale a pena ou não mandar um ou outro jogo para outras praças além de Belo Horizonte. Isso pode vir a acontecer nessas fases iniciais do Mineiro também. Por um lado, é positivo para essas pessoas que moram nesses grandes centros do interior de ter o Cruzeiro jogando nessas cidades, mas por outro lado, a gente sabe que gera uma série de questões em relação ao deslocamento da torcida aqui de Belo Horizonte. Tudo tem seus pontos positivos e negativos, mas o Cruzeiro vai ter que saber lidar com isso no seu sistema de bastidores, na sua direção, para poder contornar da melhor forma possível, Léo. O Parque do Sabiá que tem uma capacidade superior aí para 50 mil pessoas e por isso atrai ainda mais o Cruzeiro nessa intenção de uma arrecadação maior, né? Para os destaques finais, primeiro com o Cruzeiro, de volta, Fred Teixeira. O Cruzeiro mantém o mistério sobre o nome do seu novo patrocinador. Nas redes sociais, o clube até fez uma postagem com uma certa dose de ironia, ironizando, zoando a divulgação de uma possível montagem com o nome do novo patrocinador. O Cruzeiro postou uma foto chamando no lugar do novo patrocinador, sábado tem Cruzeiro, chamando para o jogo com o Atlético. Nós já apuramos, a gente sabe, tudo indica que será mesmo a Betfair que será anunciada como nova patrocinadora do Cruzeiro, com valores que são guardados a 7 chaves, mas em torno de 25 milhões por ano, o que colocaria o Cruzeiro no top 3 de ranking de patrocínio de clubes de futebol no Brasil nessa temporada. Vamos aguardar, o mistério será desfeito só no sábado, momentos antes da partida contra o Atlético. Valeu, Fred.